Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais uma live do CMC, já tradicional das noites de segundas-feiras. Estamos aqui hoje com o Dr. Ricardo Alves. Dr. Ricardo. Muito bem, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, propício para a época. E eu, Ricardo Alves, consultor técnico do Grupo Futura, vou fazer aqui uma parceria, fazer uma dupla com o Dr. Renato, que é o nosso responsável técnico pela fábrica e também gerente do CMC, onde nós fazemos esses cursos, essas lives aí nas tradicionais segundas-feiras. Não é isso, doutor Renato? Exatamente. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, vai aparecer debaixo da nossa imagem aí um botão vermelho. Clique em inscrever-se e ative o sininho para você ser notificado pelo YouTube todas as segundas-feiras quando a gente for iniciar a live. Muito bem. E vamos falar de que hoje, doutor Renato? Vamos falar de alta fertilidade na estação de monta. Como o doutor Ricardo disse, é um assunto muito relevante, que não todos os assuntos do CMC são muito relevantes, mas esse é relevante para essa época do ano. Vamos iniciar daqui a alguns dias aí, na maioria das regiões, as estações de monta e nós vamos passar algumas dicas para você melhorar a fertilidade das suas vacas na estação de monta. Afinal de contas, é aí que começa a nossa produção futura de bezerro, né, doutor Renato? Exatamente. Muito bem. E antes disso, vou falar um pouquinho dos nossos cursos do CMC. A gente tem agora, dia 16 e 17 do 10, um curso de nutrição de bovinos com formulação de ração e balanceamento de dietas. É um curso que a gente faz presencial aqui em Martinho Campos. Presencial porque a gente quer garantir a qualidade do ensino, quer garantir que você vai sair de lá formulando, com capacidade de fazer uma dieta. E a gente instala no seu computador um programa que você vai levar para a sua casa. Se você quiser fazer esse curso, chame um de nossos consultores, o telefone dele está passando aí debaixo da tela. E no dia 20 e 21 do 10, ainda no mês de outubro, inseminação artificial com ênfase em ETF, o nosso queridinho aí do CMC, um dos cursos que a gente mais já repetiu e tem sempre gente para fazer esse curso. Já temos muitos alunos inscritos. Se você quer participar, chame agora um de nossos consultores. E por fim, no dia 25 do 11, um curso de equitação e iniciação da cavalgada, a segunda edição desse curso. A primeira já foi muito legal e a gente vai ensinar você que quer aprender a cavalgar, quer aprender a andar a cavalo. E o professor Adriano disse que muita gente que acha que sabe andar a cavalo no curso aprende coisa diferente. Bacana, viu? Esses cursos normalmente, pessoal, têm uma repercussão muito boa. As pessoas saem daqui com condições e com capacidade de aplicar os conhecimentos em campo ou mesmo nas suas assistências, na sua propriedade, enfim. A repercussão é sempre muito boa, viu, desses cursos. Vale a pena fazer e se inscreva rápido porque é limitado as vagas, tá? Não percam tempo com isso aí. Pois bem, vamos então nos dedicar ao tema de hoje, vamos iniciar aqui, para que nós possamos ter de forma um pouquinho mais didática o que seria aí os sistemas de criação na pecuária de corte. Eles são divididos basicamente em 3 fases, que seria a fase de cria, que a gente diz que seria do nascimento do bezerro até a sua desmama. Existe uma segunda fase que seria desta desmama até o momento em que esse animal vira um novilho ou novilha, e alguns classificam como boi magro. E existe a terceira fase, que seria a fase da terminação, ou a fase da engorda propriamente dito, que é onde nós vamos sair desse boi magro e ir até um boi terminado para ele então ir para o abate e termos aí o produto final da pecuária de corte. Sim. Mas toda essa pecuária, ela precisa ser vista com alguns indicadores. Indicadores esses que têm relação direta com os resultados do seu negócio. E como a pecuária começa nessa fase da cria, existem alguns indicadores e nós vamos falar de um especificamente que nós dizemos que é um indicador muito inteligente, doutor Renato, porque ele envolve vários indicadores num só, vários indicadores têm relação com o resultado desse indicador e nada mais é do que o número de bezerros que você vai colher ou que você vai desmamar em relação ao número de vacas que você expôs na estação de monta. Certo. E essa definição, a gente diz que é a taxa de desmame. Este é um indicador muito inteligente. Ele é que vai de fato definir
a sua rentabilidade ou resultado do seu negócio para quem está na pecuária de corte, fase de cria. Obviamente que aquele que faz também o ciclo completo, ele é beneficiado por essa taxa de desmame, porque ele vai estar desde os bezerros dentro da sua propriedade. Então, para a gente falar um pouquinho dessa taxa de desmame, nós temos que também dizer que vários outros indicadores vão ter relação com essa taxa de desmame, e o primeiro deles seria a taxa de prenhez, que significa o número de prenhezes que as vacas terão, que o rebanho terá em relação às vacas aptas que entraram na estação de monta. Certo. Temos também a taxa de natalidade, que é o número de bezerros nascidos pelo número de vacas prenhas da estação de monta. A taxa de mortalidade é o número de bezerros mortos em relação ao número de bezerros nascidos. O peso médio do bezerro a desmama, afinal de contas a gente vende os bezerros pelo seu peso. A gente tem até normalmente o preço por arroba do bezerro desmamado. Intervalo entre partos vai definir, na verdade, se essas vacas vão ter condições de ter ou não um bezerro por ano, que seria o ideal. Período de serviço é aquele período que compreende entre o parto e a cobertura da vaca, que vai ter relação direta com o intervalo entre partos. Então, todos esses indicadores, pessoal, eles vão ter alguma relação ou uma inter-relação com a taxa de desmame. Sim. Qualquer um desses daí que variar, ele vai interferir na nossa taxa de desmame. Por isso, eu apontei alguns deles aí. E quando a gente vai pensar numa fazenda, numa pecuária de corte, em que nós temos que iniciar todo o nosso processo com produção de bezerros, vamos pensar que a vaca nossa, a matriz nossa, ela seria, quando a gente pensa aí na contabilidade, ela é um ativo, ela é um bem. Se formos pensar aí na indústria, é como se ela fosse uma máquina. A máquina de produzir bezerro. Uma máquina de produzir bezerro, isso mesmo. Toda máquina que você tem dentro da indústria, ela está ali para produzir alguma coisa. E os bezerros são considerados, então, pensando na indústria, unidade de produto, ou a nossa produção propriamente dito. Então, manter uma máquina, manter um ativo, é caro, ele custa. Verdade. E nós temos que fazer com que este custo gere receitas. E essas receitas, então, temos que entender que é os bezerros que ela vai produzir. Sim. E aí eu deixo a pergunta no ar para vocês, pensando em todos aqueles itens que nós relacionamos ali no slide anterior. Para cada 100 matrizes que entram na estação de monta, será que quantos bezerros serão desmamados, doutor Renato? Olha, será que as pessoas têm essa noção? Eu já te conto de cara que se eu tenho 100 matrizes, se eu tenho 100 vacas criadeiras, já sei que o número não é 100. Mas que número que é esse, só o senhor para nos contar. Pois é, muito bem. Nós vamos então mais à frente contar sobre isso, mas vamos começar do início. Vamos começar daquilo que mais interfere na taxa de desmama, que fatores influenciariam este indicador. A começar pelo nosso título da live, que seria a fertilidade das matrizes. Se eu não tenho uma matriz fértil, se eu não tenho ela apta, obviamente que o processo nem começa, nem se inicia. Então, quais os fatores que mais influenciam a fertilidade das matrizes? Obviamente existe um conjunto de fatores e nós vamos aqui focar naqueles principais. Então, para que você tenha fertilidade numa matriz, ela tem que dar cio. Se não der cio, nada vai começar. Verdade. E para que essa vaca dê cio, obviamente que ela tem alguns fatores que vão interferir para que ela possa manifestar esse cio. Verdade. E o número 1 de interferência, pessoal, é a condição corporal dessa matriz. Vaca magra não dá cio. Vaca magra não dá cio. Ela vai dar prioridade a outras questões do organismo dela, como, por exemplo, a manutenção, ao ganho de peso, para depois, então, ela pensar na reprodução. Então, a vaca magra, o doutor Renato tem toda a razão e fala com muita propriedade, veterinário como é de formação, mas vaca magra não dá cio, ou o risco é muito baixo. Então, nós precisamos pensar que para começarmos bem a estação de monta, a minha vaca tem que estar gorda, ou a minha vaca, não vou dizer com excesso de gordura, mas ela tem que estar em condições corporais tal que não impeça ou não limite essa vaca a manifestar o cio. Verdade.
E para que nós possamos ter uma vaca nessas condições, nós temos que pensar que ela tem que ingerir nutrientes. E a principal condição, a condição natural que essa vaca tem no meio seria a forragem ou o pasto. Então, a condição das pastagens, tanto em quantidade quanto em qualidade, vão ser determinantes para que essa vaca tenha uma condição corporal adequada. Não vou dizer nem gorda, mas uma condição adequada. E quando eu estou falando de pastagens, ela está diretamente ligado também à nutrição. Agora, vocês estão vendo aí, entre parênteses, que na nutrição a gente fala de mineralização, que é um tema que o Dr. Renato vai explorar bastante conosco. Para ele vai nos mostrar a importância que tem a mineralização dentro do contexto do equilíbrio nutricional que nós precisamos a ter nessa vaca. E sabemos que as pastagens de clima tropical, essas pastagens nossas de Brasil, que a maioria delas, 80% das pastagens brasileiras são braquiárias, ou seja, espécies de clima tropical, em muitas situações elas não têm condições, elas não são aptas a fornecer todo o equilíbrio de nutrientes que essas vacas precisam. Portanto, as suplementações é que vão contribuir para a gente poder fazer esse melhor fechamento. E aí, falando então dos cios dessas matrizes, nós podemos pensar que quando nós falamos de um sistema de cria, nós temos que entender que os fatores que afetam o resultado da produção de bezerros, ele começa a ocorrer 18 meses antes destes bezerros desmamarem. Isso necessita um planejamento grande, né? Planejamento grande, precisa a tempo e a hora, porque não adianta eu querer pensar que vou melhorar a minha taxa de desmame pensando dentro do ano, porque isso não vai ocorrer. Então, se nós formos ver aí a cronologia reversa, ou seja, vamos pegar um bezerro desmamado e trazê-lo de volta até esta vaca estar em condições aptas a poder dar o cio que vai gerá-lo no amanhã, vamos pensar que esse bezerro está desmamando hoje, ele gastou 7 meses em período de amamentação no pé da mãe para poder chegar nesse estágio. O tradicional. No tradicional, e são 7 meses. Do momento em que esse bezerro nasceu até o momento em que a vaca gestou, são mais 9 meses. E se formos pensar que essa vaca teve que melhorar a condição corporal ou iniciar o processo de cio dela, mais 2 meses anteriores, nós estamos falando que para eu ter o resultado certo de uma taxa de desmama ou adequado, eu preciso pensar 18 meses antes, no mínimo. Certo. No mínimo, porque no fundo vocês vão perceber que eu preciso pensar isso com mais antecedência ainda. Então, pessoal, os bezerros que nós vamos querer, que nós vamos desmamar, ou o indicador do meu resultado de taxa de desmame que eu quero aplicar nas vacas que vão entrar agora na estação de monta em 2023, esse indicador ele vai mostrar para a gente apenas em 2025, pessoal. Pois é, spoilerzinho, pessoal. Quer vender bezerro em 2025? E todos os consultores dizem que 2025 o preço do bezerro vai ser uma loucura. Está na hora de começar. Podem escrever, vai ser muito melhor do que o que está, muito melhor. Então, para que a gente possa usufruir, aproveitar desse resultado, nós temos que começar o trabalho agora. Sim. E nós vamos dar várias dicas a respeito disso. Entendendo um pouco essa fertilidade, então, na estação de monta, e pensando na época do ano influenciando a nutrição e a fertilidade das vacas, aí tem um calendário das estações que vocês conseguem perceber onde que ficam situados cada uma das 3 estações que nós temos ligado à pecuária de cria. Por exemplo, o início da estação de monta, ela tem que coincidir com oferta de pasto. Não adianta eu querer iniciar uma estação de monta se eu não tiver comida, se eu não tiver nutrição para essa vaca. E na maioria das nossas regiões, Sudeste, Centro-Oeste, que está a grande concentração da pecuária do Brasil, também alguns estados do Norte, nós temos na maioria dessas regiões Centro-Oeste e Sudeste o início das chuvas lá para setembro, outubro e a condição melhor de pastagens a partir de novembro. Tá aí, chegando. Tá chegando.
Então, nós teremos, via de regra, 4 meses de estação de monta. Algumas fazendas um pouco mais tecnificadas, com mais alta seleção, já estão com um período menor do que 4 meses, mas via de regra, nós estamos falando de uma estação de monta de 4 meses. Então, se iniciarmos em novembro, nós ficaremos mais dezembro, janeiro e fevereiro em estação de monta. E se pensarmos que essa vaca vai emprenhar dentro desse período, 9 meses depois vai se iniciar a estação de nascimento desses bezerros. Julho, agosto, setembro e outubro do ano que vem. Exatamente. E, consequentemente, mais 7 meses no pé da mãe, a gente vai ter as desmamas, então, ocorrendo entre janeiro e abril do outro ano. De 2025. 2025. Então isso é mais ou menos o calendário das estações, e quando eu digo mais ou menos, porque em alguns estados ou regiões ela inicia um pouco antes de novembro e algumas outras regiões mais secas, à medida que vai subindo para o norte de Minas, regiões um pouco mais áridas, a estação de monta caminha mais para dezembro ou janeiro. Sim. Então, mas o fato é que elas vão estar próximo desses 4 meses para cada uma dessas estações. Agora, se eu estou dizendo que a oferta de pasto, que a condição corporal da vaca está mais adequada quando a gente tem o pasto, e nesse caso é novembro, a gente precisa pensar que existe uma distribuição desigual de oferta de pastagens no Brasil, e especialmente ligado às condições do clima tropical. Então, quando se vê esta curva verde, essa curva mostra a produção ou a oferta de pastagem de forma natural nas nossas regiões. Ou seja, quando a gente pega de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, nós estamos falando que eu tenho uma produção de pasto acima ou excedente em relação à demanda dos animais. Certo. A demanda dos animais é essa linha tracejada reta que vocês estão vendo. E quando eu estou entre abril a setembro, veja que a curva de produção do pasto está abaixo da demanda. Sim. Ou seja, está faltando pasto para esses animais. Está na hora do bezerro estar desmamado, não está ali drenando os recursos da própria mãe. E lembrando que essa vaca está muito próximo de parir, ela vai parir dentro de uma oferta deficitária de pasto. A vaca, quando pare, todos vocês sabem que ela perde peso. Sim. Então nós temos que ter muita atenção a isso e nós vamos falar com vocês sobre essas estratégias para que a gente não possa comprometer o novo cio ou cio seguinte dessas vacas que vão estar parindo na seca. Certo? Então esta é a curva de distribuição de pastos. Consequentemente, eu preciso pensar que a minha pastagem não poderá ter déficit de oferta. Nós não podemos ter uma pastagem que esteja concorrendo com ervas daninhas. Não podemos pensar numa pastagem que esteja com solo desnudo, que não tem produção. Isso tudo vai comprometer, e isso é uma foto de época de verão, que se não tem no verão, imagine então no período de transição ou mesmo da seca. Verdade. Não vai ter nada. Desse jeito, de baixo aí, é o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer. Por isso que quando a gente fala que temos que pensar 18 meses antes para interferir na taxa de desmame, no fundo é mais do que 18 meses, porque eu tenho que pensar lá na produção de pasto do verão, eu tenho que ter sobra de pasto lá no verão, para que eu possa chegar na fase da seca que as vacas estão parindo com uma condição pelo menos de sobra de folhas, que é onde está o nutriente, para que essas vacas possam estar melhor nutridas, com as devidas suplementações que o Dr. Renato vai nos contar daqui a pouquinho. Então, falando disso, nós vamos falar sobre diversas estratégias nutricionais e explicar também muito sobre o equilíbrio nutricional, e para isso, nada melhor do que o especialista da área, Dr. Renato Machado, que vai nos contar então qual é esse manejo nutricional. Por favor, doutor Renato. Certo. Então nós vamos falar agora da primeira estratégia, que seria nutricional, e depois o doutor Ricardo vai falar de algumas estratégias relativas às crias. Tudo isso para a gente chegar lá no final e ter uma taxa de desmame mais alta, que é para a gente vender aquele produto que ele quer dizer. Aqui a gente tem o manejo nutricional, e a gente trabalha como se a gente estivesse trabalhando com caixas d'água. Imagina que essa caixa d'água em verde aí é a caixa d'água da mantença. Quando eu tenho uma quantidade limitada de alimentos, a primeira caixa d'água que eu encho
é a caixa d'água da mantença. O que é a mantença? Para o animal manter-se vivo. Isso tanto vale para a vaca leiteira, que está aí embaixo, como para a vaca de corte, que está amamentando. Essa caixa d'água da mantença foi repleta, encheu, essa água vai vazar pelo ladrão e vai encher a próxima caixa d'água, que é a caixa d'água do crescimento. Então fiquem muito atentos para primíparas, para a primeira cria da novilha de corte ou do gado de leite. Essa novilha ela tem, depois da mantença, ela vai, a próxima caixa d'água que ela vai encher vai ser a caixa d'água do crescimento. Derramou pelo ladrão, produção de leite. Então, pensa, se a novilha não está tendo alimento nem para comer, ela vai alimentar direito a cria dela? Não vai. Aí, encheu a do produção de leite, vazou, encheu a próxima caixa d'água, que é a da condição corporal. O Ricardo falou que a condição corporal é condição essencial para a reprodução. Encher essa caixa d'água, o alimento sobrou, ele vai para a próxima, que é a reprodução. Então, pensem na complexidade que é para você conseguir reproduzir um animal, todas essas demandas têm que estar satisfeitas. A demanda da mantença, do crescimento, da produção de leite e da condição corporal. Só aí eu vou ter uma reprodução adequada. Mas que nutrientes são esses? Os mais importantes na reprodução. Primeiro, a água. Sem água, ninguém vive. Isso aí... E a gente bate na tecla todo dia, né, doutor Renato? A qualidade da água, a disponibilidade da água, a linha de bebedouro por animal, sem disputa, a localização. Enfim, a gente fala nisso aí com muita frequência e com toda razão. Veja, aí é o número 1 em termos de nutrientes. Exato. A segunda seria a energia. A gente está pensando aqui, mas energia é importante na reprodução? Sim, é o segundo alimento mais importante. E, na sequência, eu tenho a proteína. Então, eu tenho primeiro a água, depois a energia, depois a proteína. Aí eu vou entrar nos minerais propriamente. Fósforo é um dos mais importantes. Na sequência, zinco e selênio. Esses alimentos são importantes e todos eles trabalham de uma forma muito importante dentro do animal. Imagine que a nutrição é um barril. E esse barril, ele tem tábuas de tamanhos variados. Cada uma dessas tábuas é um desses nutrientes que eu citei. Imagine, então, essa imagem que está aí agora, que cada tábua dessa daí seja a tábua do zinco, do selênio, da energia, do fósforo. Por onde a água vai vazar? A água vai vazar pela tábua mais baixa. Então, a gente chama de nutriente limitante. Parece um termo meio exagerado, mas é isso mesmo. Aquele nutriente que é o limitante, ele vai diminuir a minha reprodução e ele vai diminuir a minha produção, seja de bezerro, seja de crescimento, de engorda, tudo é limitado por essa questão, o princípio do barril. É o que a gente chama de lei do mínimo, não é isso? É a lei do mínimo, mas aí a gente chama do princípio do barril. Tanto na veterinária como na agronomia, isso aí é muito importante. Esse slide pode ser usado para praticamente tudo. O nutriente limitante é onde a água vaza, é onde vaza. Então a gente não quer que nenhum desses nutrientes que a gente está falando aí sejam limitantes para que eu tenha uma boa reprodução. Bom, energia e proteína, essencial, né? É onde move o motor da minha vaca de corte. Mas e o fósforo? Por que o fósforo é importante? Essa é uma pesquisa da Embrapa, de muitos anos atrás, e ela é bem extensa, e eu vou pincelei só algumas frases, justamente as frases que são mais importantes para a gente entender por que o fósforo é importante. A deficiência de fósforo é ampla e de maior importância econômica, envolvendo bovinos sob condições de pastagens. Isso no Brasil central, de um modo geral. Então, o fósforo, na pastagem, a vaca vai conseguir obter no máximo 50% da necessidade dela. A outra parte tem que ser suplementada. Por isso que, quando a gente vai ver os minerais aí no mercado, a gente vê muito comum 60, 80, 90. Esses números dizem da quantidade de fósforo que tem dentro daquela mistura mineral. E a gente vai mostrar para vocês mais para frente qual que é o mineral ideal
para suas vacas leiteiras. No fundo, a unidade que está dizendo sobre esse número oficialmente é gramas por quilo de produto, não é isso, doutor? Exatamente. O fósforo é medido pelo Ministério da Agricultura nas rotulagens em gramas por quilo. Então, 80 gramas por quilo me diz que aquela mistura mineral tem 80 gramas de fósforo por quilo de mistura. Que é o mesmo que dizer 8% de fósforo. Exatamente, 8%. Okay. Outro mineral extremamente importante, aí a gente está falando de reprodução, a deficiência de zinco. Vacas e bezerros até 1 ano de idade pertencem à categoria animal mais predisposta a essa deficiência. Animais já de sobreano, bois na engorda, o zinco é importante, mas não tão quanto é para a vaca de corte, não tão quanto é para a cria dela. Então, a gente tem que ter certeza que aquela mistura mineral vai ter uma boa dose de zinco para a gente ter reprodução boa. E, por fim, o selênio, que a deficiência de selênio está relacionada à infertilidade, aborto, retenção de placenta e nascimento de bezerros fracos e natimortos. Então, é muito importante, esses 3 minerais são os mais importantes, não que os outros não sejam, pelaquela lei lá do barril, pelaquela lei lá do mínimo lá, não que os outros não sejam. E aqui a gente vai fazer uma comparação entre 3 produtos que serviriam para vacas: FT-Fos 80, proteinada arroba, proteinada AC mais energia e proteinada energético turbo. Quer dizer, nós estamos comparando aqui, doutor Renato, é uma linha que nós classificamos no mercado como sal linha branca, que Sim. seria o FT-Fos 80, correto? Correto. E estamos comparando com outra classificação de linhas de produto, que é o que nós chamamos de proteinados ou proteinados energéticos. É Exato, isso, né? exatamente. Onde o sal linha branca tem um determinado consumo e os proteinados têm um outro nível de consumo porque tem farelos na constituição. Seria isso? Correto. Okay. Quando a gente fala disso, a gente tem a tendência a achar que o FT-Fos 80, pela quantidade que ele tem, 80 gramas por quilo de fósforo, ele é o mais pesado, ele é o mais indicado para as vacas. Aí a gente olha para o proteinado arroba, que tem 18 gramas por quilo de fósforo, o proteinado AC mais energia, que tem 9 gramas por quilo de fósforo, e o proteinado energético turbo, que tem apenas 9. Eu tendo a querer dar para as minhas vacas criadeiras um sal mineral que tem uma quantidade muito grande de fósforo. Só que a gente tem que analisar que esses produtos têm consumos diferentes. Muito bem. E ao ter consumos diferentes, a gente pode incorrer em erro ao tentar colocar um sal mineral que tem uma quantidade muito grande de fósforo. Então, comparando aqui, fazendo um comparativo, aqui a gente repetiu aquilo ali que a gente colocou, o fósforo 80, 18, 9 e 9, e no rótulo está escrito 9.000 miligramas por quilo e não 9 gramas por quilo, isso é uma normativa do Ministério, mas entendam que para ficar mais fácil, 80, 18, 9 e 9, parece que eu estou falando exatamente a mesma coisa. Só que a hora que eu vou analisar o consumo desses alimentos para um animal de 330 quilos, o FT-Fos 80 consome 80 gramas, o arroba consome 660, o AC mais energia consome 1,4 e o energético turbo consome 2,150 kg. Consumo do produto comercial que o senhor está dizendo, não é isso? Isso, eu coloco no coxo, deixo à disposição do animal e o animal consome voluntariamente. Ok. Esses consumos, se eu multiplicar essas 2 primeiras colunas, eu vou obter, está na coluna em verde aí, a quantidade de fósforo que esse animal está consumindo através dessa mistura, seja a mistura mineral, linha branca, ou FT-Fos 80, ou seja os outros 3 que são os proteinados. Olha para você ver, no caso do fósforo, eu tenho no FT-Fos 80 6,4 gramas, do arroba 11,8 gramas, o AC mais energia 12,6 gramas e o proteinado energético turbo 19,3 gramas. Inverteu a quantidade, as quantidades que eles têm e a quantidade que realmente é o que a vaca precisa. Analisem, o proteinado energético turbo, eu falei que metade é consumido através da pastagem. Uma vaca de 330 quilos precisa de mais ou menos 21 gramas de fósforo para conseguir obter a nutrição dela. O energético turbo já está fornecendo quase 100%. Então, mesmo que a minha pastagem seja muito ruim, pelo menos o fósforo eu estou atingindo aquela quantidade que precisa. Muito bem. E para os outros nutrientes? Vamos lá para o zinco. O zinco, 4.700 miligramas no FOS 80, 400, 400 e 340. Mesma coisa, parece que o FT-Fos 80 é melhor.
mas aí a gente multiplica pelos consumos e aí passa para o verde lá, olha para você ver, 376 miligramas no FT-FOS 80, 264 no arroba, 560 no AC mais energia e 731 no energético turbo. Já, olha para você ver, o AC mais energia e o energético turbo são melhores do que o proteinado linha branca, que o mineral linha branca. E se eu for no último dos minerais que a gente selecionou aqui, o selênio, a gente tem lá a mesma coisa, 45, 4,3, 4 e 3 miligramas. Parece que o energético turbo é o mais fraco. Mas a hora que eu multiplico pelas quantidades consumidas, eu tenho 3,6 miligramas de selênio no FT-FOS 80, 2,84 no arroba, 5,6 no AC mais energia e 6,45 no energético turbo. Então, nos 3 elementos que nós selecionamos, o energético turbo foi campeão nos 3. E aí a gente vem daquela ideia que além da quantidade de fósforo, zinco e selênio, eu ainda tenho uma quantidade maior de energia e de proteína que vem desses proteicos energéticos aí. Então, a gente pode falar assim, para melhorar a fertilidade das suas vacas na estação de monta, preocupe-se em trabalhar com um proteico ou um proteico energético de boa qualidade, especialmente os da Futura são muito bons, e preocupe-se também mesmo que a sua pastagem esteja boa, mesmo que a sua pastagem, meu pasto está muito bom, não precisa dar um proteico energético, porque você vai melhorar a fertilidade dos seus animais. Aí a gente estava fazendo a comparação com o FT-FOS 80, a gente tem um produto lá aqui na Futura que chama FT-FOS Fertilidade, muito vendido para a estação de monta. Vamos fazer esse mesmo comparativo com o FT-FOS Fertilidade? Vamos lá. Olha lá, FT-FOS Fertilidade. Os níveis ela agora é a mesma para fósforo, zinco e selênio, para a gente não estender demais. Fósforo, 10,5 miligramas, no energético turbo eu tenho 19. Zinco, 720 miligramas no FT-FOS Fertilidade. Isso o consumo para um animal de 330 quilos. No energético turbo eu tenho 731. E selênio, 6,5 miligramas, e eu tenho 6,45 no energético turbo. Mesmo um mineral de alta fertilidade, um dos mais vendidos na época da estação de monta, não é páreo para o energético turbo em consumo de fósforo, zinco e selênio, e todos os outros nutrientes acompanham porque são muito bem formulados. Muito bem explicado, viu, doutor Renato? Isso mostra que o animal, ele não consome, não é um percentual do nutriente, né? O animal consome o nutriente de forma absoluta. Exato. E a gente tem que preocupar com isso quando a gente está em vacas de estação de monta, porque se eu não tenho nem a nutrição atendida, as outros quesitos também não surtirão efeito. Então vamos passar agora para o doutor Ricardo para a gente falar um pouquinho de algumas estratégias que a gente tem para melhorar a fertilidade, partindo do pressuposto que a nutrição já está resolvida. Muito bem explicado, viu, doutor Renato? Parabéns. Acho que ficou muito claro para as pessoas que nós temos que preocupar com a quantidade absoluta ingerida do nutriente, não necessariamente com o percentual que existe dentro de cada produto. Muito bem explicado, e isso faz com que as vacas, as matrizes, possam ter uma melhor nutrição para que nós possamos chegar naqueles índices que falamos ali atrás, como dos principais dele, a taxa de desmame. Mas outras estratégias também existem. E vamos falar de um pouco delas, estratégias operacionais ligadas a sistemas de alimentação, como que eu poderia ajudar esta vaca a manter sua melhor condição corporal para o novo cio? Afinal de contas, vamos lembrar que nós falamos de indicadores lá atrás, falamos do tempo ou período de serviço, que é o tempo que a vaca demora entre o parto até a próxima prenhez. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês tem uma interferência muito forte, que é eu suplementar a minha cria. Assim que ela nasce, já ter produtos à disposição para o bezerro, para a cria. Isso faz com que a gente, através do uso do creep feeding, que é esse sistema, essa estrutura em que nós temos, em que apenas o bezerro consegue ter acesso a um coxo para uma alimentação especial, as vacas, as matrizes ficam do lado de fora consumindo aqueles produtos que o Dr. Renato nos mostrou aí em slides anteriores. Certo. Então, o uso do creep feeding, o uso de uma suplementação para os bezerros, ele também vai ser uma grande ferramenta para que nós possamos melhorar
a condição dessas vacas e elas poderem estar mais gordas ou mais aptas à estação de monta. E tem dados que mostram isso de pesquisas, e são dados de muitos anos atrás, mostrando essas interferências, tanto no peso a desmama do bezerro, quanto também na fertilidade das vacas, que é objeto do nosso tema aqui hoje. Então, se nós pegarmos aí, por exemplo, vamos circular ali, um bezerro a desmama com 7 meses, como é o padrão que nós falamos. Comparando pesquisas de mais de 20 anos atrás, um sistema sem o creep feeding, sem esta suplementação, comparado os mesmos bezerros ou os lotes semelhantes num sistema de creep feeding, que naquela época nem produtos tão tecnológicos assim existiam, Verdade. nós estamos falando de bezerros com mais de 22% acima do peso médio daqueles que não tiveram acesso ao creep feeding. Isso é muito significativo quando você vai pensar no seu resultado lá da taxa de desmama, especialmente ligado ao peso desses bezerros a desmama. Lembrando que o bezerro é seu produto que você está vendendo. Minha unidade de produção, ele é o que vai gerar a minha receita. E nós temos que também dizer o seguinte, com essas novas tecnologias, eu vou falar um pouco sobre o produto aí na frente, estes bezerros que lá atrás foram desmamados com seus 245 quilos, nós estamos falando de bezerros desmamando até com 300 quilos. Isso é algo inimaginável anos atrás e que essas tecnologias ligadas a sistemas de alimentação e ligados à tecnologia de produtos, associado à genética e o seu manejo, estão tendo condições de oferecer, que é o superpeso ao desmame, que é chegando até 300 quilos. Isso nós estamos falando, ao invés dos 22% de aumento, nós estamos falando de 40%, 50% de aumento no peso em relação a essas outras tecnologias lá de trás. E o pulo do gato é aqui agora. Para melhorar a fertilidade das vacas, todas as vezes que eu dou o creep feeding para os meus bezerros, eu consigo melhorar. Olha lá, os dados lá de Silveira em 2001, pulou de 77 para 84,5 bezerro de taxa de prenhez. Exatamente. Então, quer dizer, com essa brincadeira aí, aumentei o meu número de bezerros desmamados lá na frente. Nada menos do que 10%. 10% a mais de bezerro por causa do creep feeding que eu dei para os bezerros antes do cio dessas vacas. Porque essas vacas agora, quando você põe o creep feeding, o bezerro vai sugar menos essa vaca, vai puxar menos leite nela, ele vai ter outros interesses e isso vai fazer com que a vaca recupere mais rapidamente a sua condição corporal, que tem relação direta com o cio, como nós explicamos ali atrás. E nós estamos falando de aumento nessa fertilidade de até 23% com o uso desses produtos tecnológicos. Então, de fato, é uma diferença muito relevante quando a gente entra para esses produtos de tecnologia. E que tem características desejáveis para que você possa ter produtos no creep feeding para que os bezerros possam ser atraídos com mais facilidade. Primeira coisa, o bezerro tem que gostar, o bezerro tem que achar bom, ele tem que ter gosto favorável, ou seja, palatabilidade, para que o bezerro possa ter uma alta aceitação desse produto. Precisamos de ter nessa fase inicial produtos com fonte de proteína verdadeira e de alta digestibilidade. Ou seja, evitar produtos que possam ter inclusão de ureia, minerais de boa biodisponibilidade, aditivos com promotores de crescimento e também eficiência alimentar, vitaminas e formulações balanceadas com mistura uniforme, de maneira que o bezerro não selecione aquilo que ele quer comer mais. Ele vai comer de forma mais equilibrada. Aí está um outro exemplo de creep feeding, aí estão bezerros com esses superpesos e sempre que puder, a nossa indicação é que você vá colocar dentro de um creep feeding produtos tecnológicos, produtos hoje que possam trazer a melhor contribuição de performance para esses bezerros. E por falar em tecnologia, nós temos aqui duas indicações que são produtos com este perfil, que trazem alto desempenho para os animais, que é uma inovação da Futura, que veio no ano passado, que é a gente colocar um milho inteiro dentro do pellet. Foi uma tecnologia industrial adotada pela Futura que nenhuma outra empresa ainda conseguiu fazer. Isso traz para nós, no produto, um milho pré-gelatinizado, ou seja, ele vai ter uma maior disponibilidade do amido, um melhor aproveitamento desse amido por parte do animal. Sim. E dois produtos tecnológicos seriam com o nome comercial Prontogel e Baby Gel.
A diferença entre os dois é que o Baby Gel tem um nível de proteína maior e o Prontogel ele puxa um pouco mais para energia. Sim. Então bezerros mais jovens, bezerros recém-nascidos, está aí até os seus 3, 4 meses no Crip Feeding, vai no Baby Gel. Baby Gel para ajudar no crescimento, mais proteína, formação de ossos e tecidos. E à medida que esse bezerro ganhou um pouco de estrutura corporal e você quer agora puxar ele para o ganho de peso, vá para o Prontogel. Produtos que deveriam estar à disposição do animal, nós não vamos colocar uma quantidade conhecida, nós vamos deixar numa linha de coxo com pelo menos 8 centímetros lineares por cabeça de bezerro, deixando ele de forma que o bezerro possa consumir quantas vezes e na quantidade que quiser, coxos cobertos, obviamente, e os resultados são fantásticos. Quanto mais jovem o animal, pessoal, melhor é a resposta dele na performance, melhor é a conversão dele, mais barato fica o custo da arroba ganha deste animal. Sim. Então, a hora de realmente investir é na fase jovem. Por isso, nós estamos aí com essas indicações, vocês não perdem por experimentar produtos com essa tecnologia. Nutrição de qualidade para a vaca e para o bezerro, fertilidade em alta na estação de monta. Exatamente, muito boas palavras, doutor Renato. E nós falamos muito de nutrição, de sistemas de alimentação, até porque entendemos que isso é o que mais interfere na fertilidade dos animais e na taxa de desmama, mas algo também muito importante que o doutor Renato vai falar com muita propriedade é o que mudou também da pecuária de corte, que vem trazendo as mesmas políticas da pecuária de leite, que é muito sensível a isso, que é o calendário sanitário. Exatamente. E no calendário sanitário, a gente tem todas as vacinas que devem ser aplicadas no rebanho. Hoje a febre aftosa já nem é mais uma exigência, mas a gente ainda coloca ela aí, porque sabe-se lá se algum dia volta, né? Mas a gente tem a vacina de clostridiose, as vacinas de brucelose, que interferem muito nas fêmeas, a vacina de raiva, que é muito importante, mas o mais importante de tudo é IBR, BVD e leptospirose. Alguns anos atrás, aqui a gente está em Minas Gerais e a gente tem um instituto aqui de defesa sanitária chamado IMA. E o IMA fez um levantamento em diversas unidades dele e a respeito da leptospirose. Que o IMA deve ter aí mais ou menos uns 500 e poucos escritórios regionais e cada um desses escritórios regionais selecionou 10 fazendas sorteadas para receberem um técnico do IMA para fazer uma coleta de sangue. Então, quer dizer, eu tenho 500 e poucas unidades, tenho 5.000 e poucos fazendas que foram analisadas. E dentro de cada fazenda, 10 animais foram analisados. 50 mil animais, um pouco mais de 50 animais no total. O que esse inventário levantou? Em gado de corte e gado de leite, dentro do estado de Minas Gerais, a gente tinha 67, alguma coisa por cento de fazendas com leptospirose. Mas a gente tinha 99,9% das fazendas. Então, em leptospirose, você só tem duas possibilidades na sua propriedade. Você sabe que tem leptospirose, está controlando ela, ou você não sabe que tem, mas tem. Então, a leptospirose é uma vacina extremamente barata e uma vacina que deve ser aplicada para melhorar a reprodução. E a IBR-BVD entra na tecnificação, especialmente quando a gente começa a trabalhar com FIV, quando a gente começa a trabalhar com IETF, que o custo de uma prenhez vai ficando mais alto, a possibilidade de eu ter uma doença viral que venha a abortar a minha vaca depois que eu fiz todo aquele processo, que eu sequestrei meu bezerro, que eu coloquei Crip Feeding, que eu fiz a nutrição da vaca, ela emprenhou e aí eu perco aquela cria. Então a IBR-BVD é uma vacina muito importante para as fazendas mais tecnificadas e é essencial se você quer ter uma taxa de desmame alta. Muito bem explicado, doutor Renato. E com isso tudo que nós falamos, com foco na questão da nutrição, da alimentação, do equilíbrio de nutrientes, nós vamos agradecer vocês, público, esperando que isso tenha trazido para vocês informações que possam influenciar o resultado da sua taxa de desmame e que você possa ter frutos muito positivos no resultado do que vai vir agora para você nos próximos anos, porque entendemos que o mercado está saindo da baixa e nós vamos ter agora tempos mais promissores dentro da nossa pecuária, se Deus quiser. Está na hora de plantar, não está na hora de colher. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até segunda. Até segunda que vem.